Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, amada igreja. Fazer uma oração para a gente adentrar nesse culto aonde sinais de prodígios podem acontecer aqui hoje, aqui nessa noite. Enquanto os irmãos estão se colocando de pé, para a gente estar fazendo essa oração. Aleluia. Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos. Como um dos que os homens que escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, oh glória, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estende as tuas mãos ao céu, fecha teus olhos. Eu não sei se você consegue sentir a presença do onipotente, onisciente, aquele que conhece, aquele que sabe todas as coisas. As mãos do Senhor já estão estendidas sobre este local. Senhor Deus, Senhor meu Pai, está aqui uma igreja lavada e remida no teu sangue, aonde nós já dobramos nossos joelhos, já pedimos perdão pelas nossas transgressões, porque nós precisamos estar de coração puro para ouvir a tua voz ser clamada, ser anunciada aqui nesta noite. Papai querido, a equipe de louvor que já está posta, os hinos que vai ser entoado aqui, possa encontrar um coração quebrantado aqui nesta noite. Papai querido, a palavra que o Senhor já sentou no coração do anjo desta igreja, que essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração, trazer refrigério à nossa alma. Papai querido, mas que nós possamos não ser só ouvinte, mas praticante da tua palavra. Pai querido, que homens e mulheres que possam sair daqui nesta noite, lavado e remido no teu sangue, mas transformado pela tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, a equipe de louvor vai estar louvando. Glória a Deus. E a igreja glorificando. Fala, Senhor, meus queridos. Hino de nossa harpa cristã, de número 126. Aleluia. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, é esperado no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram lá os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor brinda nossas feridas,
confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva aos seios do Senhor. Aleluia. 115, glória a Deus. Você tem a liberdade de adorar o Senhor nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado, quero estar na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado, quero estar na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar na vinha do Senhor. Vamos, igreja, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado, quero estar na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiado no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado, quero estar na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia e nossa luz, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado, eu quero estar na vinha do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os amados, vamos ficar de pé. Aleluias. Jó capítulo 14. Jó faz uma comparação entre o homem e a árvore. Jó diz assim: Senhor, ainda há esperança para o homem? Porque o homem, depois que morre, que cai no solo, enquanto houver céu, ele jamais se levanta. Mas eu percebo, Senhor, que a árvore, mesmo cortada no tronco, e mesmo que este tronco venha a apodrecer dentro da terra, ao cheiro das águas, ela volta a ter vida, ela volta a brotar. Isso fala de esperança. Esperança que o mesmo Deus que te deu e o mesmo Deus que tira, Ele tem um propósito em cada coisa. Deus tem um propósito, Deus tem algo a nos ensinar na dor e também na alegria. Então levante a tua mão nessa noite e comece a adorar. Eu adoro não pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Tu és, Senhor. E louvado seja o Teu nome. Aleluia. Adore, Senhor. Sim, meu Deus. Jó
pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele honra e Louvado seja o teu nome, Senhor. Você tem liberdade de adorar esse Deus essa noite. Cante. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele honra e louvor. Comece a dizer. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele honra e A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Mateus capítulo 6. O Senhor disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto ora a teu pai. E o teu pai em secreto te recompensará. Existe um lugar de intimidade,
um lugar onde você pode mergulhar na presença dele. Este lugar secreto. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Senhor, está aqui o teu lugar. Este lugar secreto, Pai. Um lugar de intimidade, onde está separado para mim e ti ter o nosso relacionamento. Adoro. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sinta o tocar do Espírito Santo de Deus. Sinta a presença do Espírito de Deus. Sorriso é vida em paz do Senhor Jesus.
já passei por um período que eu sofri o Covid, mas hoje eu amanheci de manhãzinha, acordei com a garganta raspando, mas não é nada demais não. Eu estou com 30 e poucos dias, 40 que eu sarei. O clima mudou, né, pastor Carlos César? Senti falta sua essa semana. Terça-feira eu não te vi. Pois é, nós não te vi, né? Eu não vim. Domingo nós não está vindo. Eu preguei essa série de domingos desse mês de setembro e vou pregar domingo de novo, de manhã e à noite. Vocês me perdoam aí, irmãos obreiros, que eu coloquei no coração, porque à noite o público vem maior número, e então eu estou pregando uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração este mês de setembro, aos domingos à noite. Domingo passado, anteontem, eu preguei aqui que a gente precisa voltar atrás em algumas atitudes da nossa vida, e disse aqui que nós precisamos voltar para Deus. Tem muita gente precisando voltar para Deus, orar mais, jejuar mais, buscar mais Deus, consagrar a vida mais, né? Nós precisamos melhorar diante do nosso relacionamento com Deus. Eu disse aqui que nós devemos voltar para casa, e voltar para casa é ter atenção para a família, é investir. Voltar para casa é estar convivendo, relacionando, desligar um pouco desse mundo terreno e cuidar mais dos nossos filhos, das nossas cônjuges, né? E disse aqui que nós precisamos também, aqui como homens de Deus, nós precisamos voltar a umas atitudes que eu não mencionei aqui, mas nós precisamos, eu terminei falando, voltar a servir, a ser servo. E aquele que serve, aquele que quer ser o maior é o que serve. E eu tenho muita dificuldade de entender esse tempo que a gente está vivendo. As pessoas estão vivendo muito para si, orgulhosamente, convivendo e vivendo para si, e esquecendo as boas práticas do servir. Servir os seus, em qualquer área da vida, né? A gente precisa entender que a gente precisa servir melhor no trabalho, servir melhor na profissão que a gente serve, com qualidade. Existe um voto que a polícia militar faz quando vai formar. O militar, ele faz de defender a pátria, de ser fiel à gloriosa polícia militar. Os médicos da mesma forma. Muita gente chega nos hospitais, ele chega lá e fala: só entra aqui se estiver passando mal, se tiver o dinheiro. Nós fizemos agora com o pastor Enoque, tinha que depositar uma importância volumosa para ele ficar internado lá no Anis Haas, porque ele não tinha plano, e lá é um hospital particular, não é público. Mas se você pegar a Constituição, lá está que todo médico, ele tem por obrigatoriedade, é um voto, que não pode negar socorro a nenhuma pessoa. E isto está na Constituição e também no Código de Ética do médico, do CRM do médico, quando ele fez lá o juramento. E assim toda profissão. Então, a gente precisa servir melhor. E eu disse de servir na casa de Deus. A gente precisa ser servo. E eu disse aqui que uma das coisas que eu mais, uma das missões que eu mais achei interessante foi exercer a diaconia na igreja. Como eu amei e amo exercer a diaconia. Servir, limpar, cuidar, atender bem as pessoas, ser comunicativo, né? Cuidar do templo do Senhor,
chegava na igreja lá um dia, cheguei lá um dia na igreja, eu já era evangelista, vice-pastor da igreja. Cheguei de manhã para a escola dominical. Quando eu cheguei lá, tinha algumas coisas fora do lugar. Eu peguei logo o balde, peguei logo o rodo e já fui limpar aquilo. Quando chegou o horário da escola dominical, já estava tudo na decência e ordem. Então a gente não pode vir à igreja com alguma coisa, uma cadeira quebrada, uma coisa fora do lugar e deixar esperar para outra. A gente precisa sentir o valor e a importância do servir, né? E o Espírito de Deus esses dias falou ao meu coração fortemente. Falou: olha, quando lá em Atos dos Apóstolos a igreja estava tendo alguns conflitos para cuidar dos órfãos e das viúvas, servir à mesa, e aí os presbíteros estavam, que eram o homem da palavra, eles estavam deixando de dedicar a oração e ao estudo da palavra, dedicar a palavra e servindo à mesa. Aí Paulo foi e exortou: olha, separa 7 diáconos aí, cheios do Espírito Santo, quando precisar. E esses dias o Espírito Santo falou para mim: que você está cuidando da diaconia, quem está limpando a igreja é os pastores, os evangelistas, cadê os diáconos? Então o Espírito Santo falou: se você não assumir esta posição sua de pastor e ensinar e exortar aqueles que foram chamados para o ministério, para a diaconia, eu vou cobrar de ti. Então, irmão diácono, diaconisa que está aqui hoje, saiba de uma coisa: não espere pedir para fazer, faça. Vê a casa do Senhor, e isso é diácono, mas pode ser o presbítero, pode ser o pastor, o evangelista. Mas aquele que exerce a diaconia precisa cumprir a missão. A viúva está precisando de arrumar alguma coisa, né, irmã? Lá, irmã Marta, ela não vai subir lá no telhado. Esses dias uma irmã nossa aqui, uma irmã da melhor idade, subiu no telhado para arrumar uma telha. Eu falei: não pode subir no telhado mais. Isso tem que ser a função da diaconia. Se não pode, comunica com os santos nas necessidades e fala: eu não posso, me faça, pastor, exerce a diaconia aqui na igreja para ajudar, Então eu falei sobre o servir. E domingo que vem eu vou terminar o trimestre, fazer um resumo da lição. E à noite eu vou pregar uma palavra: não se iluda. Tem muita gente iludida aí. E domingo à noite eu vou pregar: não se iluda. Mas hoje quem vai pregar é o Amaral. A minha garganta não estava boa. Hoje quem vai trazer a palavra é ele. E eu compartilhei com ele, ele estava disposto a trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus, porque aqui nós temos um quadro de obreiros. Hoje eu falava, evidentemente que às vezes a gente faz um evento. Gorinha, pastor Amaral, a gente faz algum evento de vez em quando, uma festividade. A gente começa, como agora vai vir o trovão aqui na tarde da bênção, um evento esporádico, a gente convida um preletor de fora. Ele tem um custo para vir. Eu dizia hoje a um pastor dirigente das nossas congregações, eu falei: olha, eu gosto muito de festa. Jesus também gostava de festa. Por isso, 4 festas anual que tinha o judeu, e até hoje eles comemoram. Mas eu gosto muito da ordinariedade da igreja, do dia a dia, da palavra do pastor, dos obreiros locais. Eu gosto muito da igreja, porque a ordinariedade da igreja, aí a gente toma uma overdose aqui, isso pode às vezes matar. Vem um poder sobrenatural, depois o arroz com feijão aqui, você vai começar a querer só comer só filé, Então, irmão, eu gosto muito.
Mas eu dizia hoje, falei, olha, para a glória de Deus, Deus nos deu lá a igreja, nós temos lá 20, 30 pregadores, que se nós mandar qualquer um deles pregar na igreja, eles vão ser usados nas mãos de Deus, poderosamente. Então nós temos aqui um grupo de obreiros, e a igreja do bairro Goiás, para a glória de Deus, eu conheço os pastores colegas, e ele fala, não, a igreja de vocês é bem servida de obreiros. Então, vamos continuar na brecha aí, irmão, que uma hora o anjo vem, agita a água e você cai lá dentro, amém? Mas Deus fica preparado. Então hoje o anjo aqui vai jogar você, Amaral, dentro da água. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Todo mundo animado, alegre, ainda mais com esse tempo que melhorou muito, né? Deus seja louvado. Queridos, mesmo sentados como estão, com reverência, por favor, quem trouxe a Bíblia, abra comigo no primeiro livro de Samuel, por favor. Prometo que eu serei extremamente breve na minha oportunidade, que a princípio eu agradeço ao pastor Valdir pela confiança. 1 Samuel capítulo 17. Em uma escola bíblica dominical eu trouxe uma reflexão sobre este mesmo texto, mas tinha no máximo 10 pessoas e eu fui instruído pelo Espírito Santo a ratificá-la nesta noite. 1 Samuel capítulo 17, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Eu irei falando os versículos e vocês acompanhando. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Versículo de número 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo de número 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Amém. Fique à vontade, se quiser ficar com a Bíblia aberta. Queridos, acabamos de ler um texto extremamente conhecido por todos. Eu quero trazer a exposição e lhe convidar educadamente, com toda humildade, pedindo a sua atenção, para que a gente procure ter uma visão difusa, uma visão holística do cenário que acabamos de ler. A batalha entre Golias e Davi é extremamente conhecida, e ela aconteceu no Vale de Elá. Para que você aprenda e não se esqueça, o Vale de Elá tinha de comprimento, de largura, 1,5 km aproximadamente. A história nos conta que os filisteus estavam em Socó de Judá, em um monte em Socó de Judá. Então, para que você entenda e imagine o cenário, é como se a galeria fosse o monte onde estavam os filisteus, e do lado de cá, no Monte do Carvalho, estava o povo de Israel, o povo de Deus, o exército de Israel. No meio deles dois tem o Vale de Elá. Então, para que você perceba a distância, é cerca de 1,5 km de distância de um exército para o outro.
E a história conta, e todos conhecem muito bem, que por 40 dias Golias descia de manhã e de tarde e apresentava uma proposta ao povo de Israel, ao exército de Israel. Em vez de todos nós se gladiarmos entre nós, vamos fazer uma batalha representativa da seguinte forma: eu sou o homem escolhido dos filisteus, escolham dentre os israelitas, de qualquer lugar que seja, um homem que desça até o vale de Elá. O que Golias fazia, Amaral? Golias descia do monte de Socó, vinha a uma parte do vale de Elá e desafiava gritando. E a Bíblia diz que ele era um homem extremamente potente, um homem preparado para a batalha desde a sua juventude. Só que quando ele ousava desafiar os exércitos, a Bíblia diz que todos os homens de Israel, inclusive Saul, temia. Eu quero que você lembre de uma informação importante. Quando foram para escolher o primeiro rei de Israel, que foi Saul, todos avaliaram o tamanho de Saul. Nenhum do exército de Israel era maior do que Saul, mas mesmo assim ele temia. E a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração, que serve para você aplicar em todas as áreas da sua vida: quem não conhece o Deus que serve, foge dos gigantes da vida. Isso eu digo sem ter medo de pecar. A visão de Saul e do exército está totalmente distorcida de quem é Deus. E a história conta que eles ficam apavorados ao ponto de retrocederem, se esconderem, e ninguém levanta a mão para dizer: eu desafio Golias. A segunda verdade que você tem que guardar: aqueles que não conhecem a Deus, é a primeira, fogem dos gigantes. Eu quero que você entenda algo que está no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, no Salmo de número 9, verso 10, está escrito o seguinte: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois tu não abandonas os que te procuram. Como que eu quero vencer os gigantes da minha vida se eu não tenho a capacidade de enfrentá-los? Querido, Deus não nos deu espírito de temor. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, ele nos deu espírito de ousadia, de coragem. E a nossa visão de quem é Deus é que faz a gente ter a atitude de ir para a frente da batalha. Outro dia eu vi um pregador dizer que ter medo não é ausência, ter coragem não é ausência de não ter medo, mas é ir mesmo com medo. Então mesmo que o meu lado humano sinta e se estremeça por dentro, como Paulo disse, que tinha muitos tremores por dentro, mas Paulo tinha certeza de que Deus estava com ele. Então, independente do gigante que você enfrente, a primeira atitude de um vencedor é não retroceder e enfrentar de frente. Só que por que Saul foge? E aqui é a segunda verdade: porque quando eu vivo uma vida de pecado e distante de Deus, a minha visão fica turva diante dos problemas da minha vida. Por que tem um perfil de crente que consegue acreditar que tudo vai melhorar, mas tem um perfil de crente que acha que tudo vai ficar cada vez mais pior? É simples. Avalie a vida e a comunhão do camarada com Deus. Não tem como eu ter intimidade com Deus, estar próximo do Espírito Santo e viver uma vida de medos e com a perspectiva destruída. Quem fala palavras de destruição, quem tem uma perspectiva de morte, é gente que perdeu o contato com o Espírito Santo de Deus. Saul, neste período aqui, já havia sido reprovado por Deus na terra. Eu quero que você se sintonize e entenda. Amaral, nesse período, Davi já tinha tocado para Saul harpa, para expelir dele os demônios, porque a ausência do Espírito Santo trouxe os espíritos imundos para perturbar Saul. Sim, Davi já tinha tocado harpa para Saul quando aconteceu a batalha no vale de Elá. Isaías disse que só uma coisa nos faz separação entre Deus e os homens. O que é? O pecado. Não vale a pena viver uma vida de pecado, porque todas as vezes que o pecado me domina, eu perco a visão de quem é Deus. Esta é a segunda verdade. Por isso que Saul se esconde.
Não adianta ser forte, porque ninguém dos senhores é forte. Nós somos fracos, mas a força de Deus que está sobre nós nos torna fortes para vencer os desafios da vida. Terceiro, saiba quem é o seu inimigo, quem você é e quem é Deus. Isso é muito importante. Por que, Amaral? Porque quando Davi chega, pastor Valdir, a Bíblia diz claramente que era o 40º dia que Golias descia. E eu quero te apresentar uma curiosidade muito importante, que é uma verdade muito profunda. Quando Golias desce e grita, Davi ouve, irmão divino. E quando ele ouve, ele primeiro pergunta: quem é este incircunciso? Davi entende quem que é o inimigo dele. Porque quando ele usa o termo quem é este incircunciso, ele está dizendo quem é este homem que nem faz parte do povo de Deus para afrontar o exército que é quem nós, de um Deus que é vivo. Quando eu sei quem é o meu inimigo, quando eu sei quem eu sou em Deus, e quando eu sei quem é o meu Deus, eu não tenho o que temer. Amaral, como que eu não perco esta ideia de saber quem é o meu inimigo, quem eu sou e quem é Deus? Através de uma vida de oração, de arrependimento e de comunhão com Deus. É o único caminho, queridos. O único caminho. A visão de mundo de Davi não é fruto de uma hora de oração. A visão de mundo de Davi é fruto de uma comunhão na solidão do deserto de Belém, lá nas colinas, cuidando das ovelhas, pegando a harpa e salmodiando a Deus. É uma vida gradativa de muita oração, de muito louvor e de muita comunhão com Deus. É o que nos torna vencedores. Então, quem que é este incircunciso? Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na cruz do Calvário, Jesus pisou na cabeça do nosso inimigo. Então quem é o inimigo da igreja? É alguém extremamente derrotado. Por quem? Pela nossa força? Não, pela força do nosso Deus. Amaral, o meu inimigo é a depressão. A gente está no mês de setembro, setembro amarelo. E que doença terrível, que tira de nós a alegria de viver, como um gigante que nos rodeia dia e noite. Querido, Jesus pode fazer você vencer a depressão. Ele é maior do que a depressão. Ele é maior do que as dores que nos assolam. A história continua e Davi ouve a história, o desafio do gigante. E aqui começa a ficar interessante, porque quando Davi pergunta isso, alguém responde a ele. Os homens que estão fugindo, vão fugindo, mas vão falando. E dizem: este é um homem forte que afronta Israel e afronta todo o povo, e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Eles não entendem quem eles são, pastor Feitosa. Aí Davi vai e pergunta: o que vai ganhar o homem que enfrentar este gigante? E eu acho interessante que eles respondem dizendo: olha, o rei vai dar a filha dele em casamento, vai isentar a família dele de pagar impostos de forma vitalícia. E de repente Eliabe, o irmão de Davi, ouve que ele está conversando com os outros soldados. E dizem o seguinte para ele, ô menino, o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as poucas ovelhas que você tem que cuidar? O que Eliabe tenta fazer? Eliabe tenta fazer o que o diabo tenta fazer conosco. Porque todas as vezes que eu me levanto diante de Deus, o diabo sempre se levantará diante de mim, tentando me parar e tentando me envergonhar. Então Eliabe pega e diz que o menino é um simples pastor de ovelhas, que era um trabalho desprezível. Ele diz que ele é um homem presunçoso e que ele está ali na batalha para aparecer. E de repente, como que Davi responde ao irmão? Batendo de frente? Não. É aqui que a gente tem que aprender o segredo.
A nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, Natan. A nossa luta é contra potestades do mal que habitam nas regiões celestes. Sabe por que às vezes a igreja se gladeia tanto? Porque tem gente que pensa que só quem tem que pregar é ele. Se ele não pregar, o outro também não pode pregar. Eliabe estava olhando para o irmão e dizendo: oh, você está querendo aparecer mais do que eu. Nem ele tinha coragem de enfrentar o gigante, e só porque o irmão estava falando, ele tenta fazer com que o irmão fique envergonhado diante do exército. Sempre vai se levantar pessoas para lhe fazer parar. E o nosso objetivo como homem de Deus e mulher de Deus não é bater de frente. Deus não nos chamou para ficar brigando com intrigas. Deus nos chamou para continuar focado no propósito maior: vencer os nossos inimigos. Então ele pega, olha para o irmão e pergunta: o que eu fiz agora, meu irmão? Dá a entender o que, pastor Cosme? Que continuamente o irmão sempre embatia com ele. E aí ele pega e pergunta: o que eu fiz agora? E a Bíblia diz que, desviando-se, olhou para outra turma e perguntou: o que vai ganhar o homem que vencer o gigante? Eu tenho que me desviar das pessoas que tentam me atrapalhar, em vez de brigar com elas. Então não compra briga não, irmão. Não assume a briga. Se alguém falou alguma coisa, é porque você está no caminho certo do propósito de Deus. Se alguém está querendo te confrontar continuamente, foge, desvia-se, continua focado no propósito. Enquanto ele queria envergonhar o irmão estava dentro do propósito de Deus. Aí ele pega e diz o seguinte: digam a Saul que eu enfrento o gigante. Esta é a quinta verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter uma palavra de esperança na vida. A gente vive num mundo já muito caótico, sem luz. E Deus não nos chamou para chegar na igreja e dizer que as coisas vão dar errado. Você já viu que tem um monte de gente que compartilha no WhatsApp: vai morrer, vai ter o pico agora, vai morrer um monte de gente. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você se levantar com uma palavra de esperança. Está todo mundo com medo, todo mundo apavorado, todo mundo desnorteado. Davi se levanta e diz: olha, se não tem ninguém para enfrentar, eu enfrento, em nome de Deus, e eu vou vencer. Aí ele chegou lá em Saul e disse o seguinte: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste homem. Que coragem! Um menino de aproximadamente 17 anos, dando uma lição para o homem mais alto de Israel, que era rei. Não desfaleça o coração de ninguém. Por isso que eu digo o seguinte: existe jovens, garotos que têm a interpretez do Espírito Santo e trazem muito mais exemplo do que homens barbados, homens grandes. Então Davi pega e diz: não desfaleça o coração de ninguém. O que é que você tem levado lá para a tua casa? O que é que você tem levado para os teus filhos, para a tua família, para a tua esposa, para o seu esposo? Qual o tipo de sentimento que a gente tem levado para dentro da nossa igreja, para a nossa faculdade, para onde nós trabalhamos? É um sentimento de catástrofe a qualquer momento, ou é um sentimento de mudança, de melhoria? Querido, pastor Wesley sabe, as empresas hoje em dia não procuram pessoas que falam coisas ruins. Pastores não querem obreiros que ficam cabisbaixo. Não é que a gente não seja humano, a gente é humano, mas a gente serve a um Deus que é sobrenatural. A gente tem que viver pela perspectiva de Deus, da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Filemon, ele disse o seguinte, no único capítulo que tem da carta, que eu acho extremamente profundo. Ele disse o seguinte: Filemon, versículo 8: eu me alegro tanto quando eu lembro de você. Por quê, Paulo? Porque por causa do teu amor e da tua fé, o coração dos crentes que estão em tua casa está sendo reanimados. A gente tem que ser como Filemon, pastor Cosme. A gente tem que ser como Filemon na vida das pessoas que nos rodeiam. Se alguém chegou te contando um sonho, deixa a inveja de lado.
Motive essa pessoa. Se você não pode motivar, fica calado. Vai orar e vai dizer: Deus, me ajude a ser alguém motivador e motivado. Davi continua na conversa com Saul. Saul fica examinando ele e fala: ele é muito pequeno. E ele pega e apresenta o problema humano que ele enxerga. Porque as pessoas sempre olham para as nossas fraquezas humanas. E a gente tem que entender que a gente é fraco, mas Deus é forte. Aí ele pega e olha para o menino e fala assim: olha só, Davi, eu entendo a sua vontade de defender o seu país. Entretanto, aquele homem é moço, desde a mocidade dele, ele é treinado para matar homens. Ele é o Benaim dos filisteus em hebraico. Ele é o homem entre todas as cidades dos filisteus mais preparado para nos matar. E você é um simples jovem, franzino. Davi pega e nos ensina uma outra grande lição que todos conhecem, mas pouca gente repara: a experiência com Deus. Davi está dizendo a Saul: Saul, o Deus que me fez vencer ontem um urso e um leão, lá no deserto, na solidão, que quando o leão pegou a ovelha, eu corri atrás dele, tirei ela das garras dele e o matei. Foi Deus quem me fez vencer o leão e o urso. É como se ele perguntasse: será que o nosso Deus muda? O pastor Valdir falou domingo que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que eu quero te dizer com isso? Que as lutas que Deus te fez vencer ontem, Ele não mudou. Ele também é Deus para te fazer vencer hoje, para te fazer vencer amanhã. É esta a verdade espiritual do texto. Então Davi está dizendo: menino, olha, Deus me ajudou ontem, e eu acredito que Ele me ajuda também hoje. Uma visão de futuro triunfante. Aí Saul, convencido pela fé de Davi: vamos fazer só o seguinte para não ficar tão feio para mim, porque eu já fugi do gigante. Pega as minhas armaduras, pega as minhas vestes de guerreiro, pega a minha espada. Vamos pelo menos aparentemente, antes de você ser decapitado por Golias, vamos viver de aparência um pouco. Tem muita gente que vive de aparência, mas estão derrotados pelo pecado, pela pornografia, pelo medo, pelo transtorno de ansiedade generalizada. Deus não nos chamou para viver de aparência. Deus não nos chamou para querer ser como o outro, para usar as armas do outro, para usar as vestes do outro, para ter inveja do outro. Não, cada um tem as armas que Deus deu. E quando eu entendo isso, é maturidade. As armas de Saul é uma, as armas de Davi é outra. As armas do Amaral que Deus me deu na luta do dia a dia é uma, as armas do pastor Francisco é outra. Tem um texto bíblico que eu acho extremamente fenomenal. Quando João, depois de ter batizado Jesus, aprenda, depois de ter batizado Jesus nas águas do Jordão, Jesus disse: João, me batiza porque eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que cumprir a palavra. João reconhece: olha, eu que careço de ser batizado por ti. Aí de repente Jesus também começa a batizar do lado do rio Jordão, aonde João batizava. E de repente um judeu que estava observando o pastor Cosme foi lá na parte onde Jesus estava e disse o seguinte: rapaz, tem mais gente aqui agora do que lá com João Batista. Está errado. João Batista quem começou a batizar. Aí ele foi lá e diz: pegou os discípulos de João e disse o seguinte: fala para João Batista que aquele homem que ele batizou está ganhando o mercado dele agora, está batizando mais do que ele. Aí chegaram: ô João, para de batizar aí, deixa eu dizer, a gente está com um problema aqui. Qual que é o problema? O problema é que Jesus agora está ganhando mais gente do que você. As pessoas querem ouvir mais Ele do que você. Aí João pega e diz: então está no caminho certo, porque é necessário que eu cresça, e que é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Então, quando Davi tem as armas, ele não consegue andar, porque não era para ele. Deus treinou Davi, foi no deserto, tocando harpa. Deus treinou Davi no deserto, cuidando lá das ovelhas, aprendendo a atirar com funda.
E aí ele não consegue andar, porque alguém que vive por aparência de repente vai parar de andar. A gente não consegue sair do lugar, porque a gente não está sendo original com aquilo que Deus nos deu. Davi vai no ribeiro que fica do lado do vale de Elá e pega 5 pedras com as armas que Deus deu a ele. Alguém pergunta: por que 5 pedras? Para que você aprenda. Existem 2 vertentes dos estudiosos. Primeiro, porque era o número de pedras padrão que todo atirador profissional de funda pegaria. E segundo, porque na própria Bíblia nós aprendemos que Golias tinha mais 4 irmãos. Então Davi, ele tinha uma visão tão vitoriosa que ele pensava o seguinte: se o irmão maior, mais novo vier, tem uma pedra para ele também. Deus vai me fazer vencedor sobre todos os gigantes que a vida me apresentar. Qual que é o gigante que você enfrenta hoje na tua casa? É o gigante financeiro? Deus vai te fazer prosperar. É o gigante da saúde? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos que ele seja capaz de fazer. Davi vai até o vale de Elá. De repente o gigante olha ele com um cajado que ele tinha de pastor, com a história dele. Podem até zombar da sua história, mas zombam porque muitas das vezes não conhecem o nosso Deus. Ele vai com um cajado, vai com a funda, vai com as pedras. O gigante olha e tira sarro da cara dele: porventura sou eu um cachorro para que venha a mim com pau e pedra? Eu vou pegar você, Davi, e vou jogar o seu corpo para as aves do céu comerem. Davi não fica calado. E eu quero te lembrar algo: quando apenas ouviam, os homens temiam. Davi desceu do monte do Carvalho, está no vale de Elá. Golias está vindo ao encontro dele, o escudeiro dele está na frente. Uma cena praticamente caótica para aquele jovem garoto. E ele, depois de ouvir a ameaça do gigante, ele diz: Golias, é tudo ao contrário. O que? Você que será alimento de aves, porque você vem contra mim com algumas coisas: lança, vem com espada, vem com escudo. Eu, porém, vou contra ti com uma única coisa, com aquilo que Deus me deu, e em nome do Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Significa que Davi, ele não confia nas suas próprias forças e inteiramente em Deus. Davi não olhava para a estatura dele. Davi não se aceitava autoavaliar-se e dizer: eu sou pequeno, sabendo que serve a um Deus grande. Deus não te chamou para você ficar se vitimizando. Deus não te chamou para você ficar olhando para você mesmo e dizendo: eu vim de uma família pobre, ninguém me apoia em nada. Não, querido, Deus te apoia em tudo, e Ele quer te fazer vencer os desafios da sua vida. Uma outra grande lição que Davi nos ensina e nos apresenta é porque tudo o que ele fala, ele pratica. Você já viu que tem um monte de crente que fala: não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, Deus vai fazer isso. Mas eles não praticam, não mostram atitude de fé. Tudo que Davi fala, quando ele diz: eu vou contra o gigante, ele vai contra o gigante. Qual que é esse princípio? É o princípio que a fé tem muito mais a ver com aquilo que eu falo, tem muito mais a ver com aquilo que eu pratico do que com aquilo que eu falo e prego. Então a minha prática no dia a dia mostra se eu tenho de fato fé no Deus que eu propago, que eu digo crer. E isso mostra o quê? Que a gente tem que ter uma prática de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Será que eu tenho praticado aquilo que eu falo? Eu falo que os homens têm que ser corajosos, mas será que minha atitude é de corajoso? Eu falo que os homens têm que ser fiéis, mas será que na minha prática diária, no dia a dia, eu tenho sido fiel? São coisas que Davi nos ensina, que serve para todas as esferas da nossa vida. E por último, para mim concluir, as suas atitudes devem influenciar os outros a fazerem aquilo que é certo e aquilo que agrada a Deus.
A igreja é o espelho do mundo em tudo. De vez em quando eu vejo alguém dizer: eu não vou para a igreja porque as pessoas de lá são piores do que eu. É um pensamento totalmente diabólico e errado. Mas a igreja de Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, que preza pela ética, pela moral, por honrar o nome de Deus, ele tem que ser exemplo em tudo, ao ponto de outros se sentirem motivados a ser como ele, ou a fazer como ele. É o que acontece aqui. Quando Davi enfrenta o gigante, em vez de ele, depois de ter vencido, olhar para o irmão e dizer o seguinte: está vendo aí, ô seu medroso, eu consegui. Em vez de ele voltar para Saul e dizer: Saul, aprenda com um rapaz como eu como é que é ser um rei, como é que é ter atitude de rei. Não, o propósito não é esse. O propósito não é eu humilhar o meu irmão que não teve coragem. O propósito é eu inspirar ele a acreditar em Deus como eu acredito. E a história conta que depois que Golias estava decapitado, que Davi subiu em cima dele, o exército filisteu começou a correr pelos montes. E o que aconteceu? O exército de Israel, vendo que Davi tinha vencido, correram atrás dos filisteus e mataram todos a fio de espada. O que eu quero dizer com isso? Deus vai fazer coisas tão grandes na sua vida, que a vitória que Ele te dá vai fazer outros também vencerem. Deus vai te fazer vencedor, não para você se sentir melhor do que ninguém, mas para que você mostre que com Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se coloca de pé, por favor. Uma característica, irmãos, daqueles que vencem gigantes, eu disse, aos que têm atitude. No começo do texto, se você percebeu, a Bíblia diz que Davi se levantou naquele dia bem cedo de madrugada. Olha como Deus faz as coisas. É no dia comum, no dia rotineiro, que Deus pode mudar a história da sua vida. Os homens que vencem são os homens que têm disposição. Davi se levantou bem cedo de madrugada. Por quê? Porque o pai havia pedido para ele levar alimento no vale de Elar. Levantou-se bem cedo de madrugada, deixou as ovelhas sobre os cuidados de outros pastores e partiu conforme o seu pai Jessé lhe ordenara. Existem 3 exemplos de Deus para nós, 3 lições. Vencerão os homens que têm disponibilidade, disposição, os homens que terão responsabilidades e aqueles que fazem o que o Pai manda. Vão ser surpreendidos em um dia os homens que se levantam cedo para quê, Amaral? Para trabalhar, para ler a palavra. Não é os homens que ficam sentados que vencem em tudo na vida. Tem muita gente perdendo a família porque se sentou na cadeira do fracasso, da murmuração. Disposição, irmãos. Se levantem cedo, tenham atitude. Responsabilidade com o quê? Davi tinha responsabilidade com aquilo que Deus já tinha lhe entregado. Deus não deixa ninguém de mão vazia. Alguma coisa Ele colocou na sua mão. Agora a pergunta é: será que eu tenho sido responsável com aquilo que Ele já me entregou? Porque se eu quero algo novo de Deus, eu tenho que ser responsável com aquilo que eu já tenho. E fazer o que o Pai manda tem a ver com princípios. Fazer o que a palavra manda. Deus vai mudar a tua família se você tiver disposição para orar por ela. Deus vai mudar a história da sua empresa se você se levantar cedo e montar uma estratégia assertiva e dizer: Deus, eu posso ser inteligente, posso falar bem, posso ser o melhor vendedor, mas se o Senhor não me abençoar, se eu não cumprir os teus princípios, nada acontece. Eu quero orar pela sua vida. Soberano Deus, eterno Pai,
O Senhor é grande, o Senhor é supremo, o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus da igreja. A tua palavra foi pregada, dai-nos da personalidade de Davi, nos dê do coração de Davi, nos dê da visão de Davi, não uma visão de competitividade com aqueles que tentam me fazer parar, mas uma visão, ó Deus, de não perder o foco naquilo que o Senhor quer fazer. Deus, nos ajude a levantar cedo com disposição, nos ajude a levantar todos os dias, mesmo que com medo, mas entendendo que o Senhor nos entregará a vitória, porque nós sabemos, Deus, que se enfrentarmos os nossos gigantes, não tem como sairmos derrotados. Guarde os meus irmãos, guarde a minha vida, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, nos livra do gigante da depressão que tenta nos dominar, nos livra do gigante da ansiedade, do medo, do pecado e de tudo aquilo, ó Deus, que tenta turvar a nossa visão em relação a Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Não diga não posso. Aleluia. Os vencedores, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos ofertar para a obra de Deus, os nossos oficiais. Oh, aleluia. Vai desistir. Deus não se agrada da tal decisão. Aleluia. Ofertas para a obra de Deus. Se Deus está contigo, se estender a mão, desse jeito, com essa angústia no seu peito, Deus não quer dizer assim. Você não é derrotado, nem por ele desprezado, outra prova pode a mão se esquecer do perigo que viu nascer e que o sol do céu cair. Nem que o mundo vira avesso, nem que o fim seja o começo, de Deus não vai desistir. Vencer é preciso. É só prosseguir, é só prosseguir. Se Deus está contigo, é por isso que ele diz, você vai conseguir. Aleluia. Nós vamos conseguir, irmãos. Vamos conseguir passar essa pandemia, né? Vamos conseguir, em nome de Jesus. Palavra que foi ministrada, a confiança de Davi em Deus deve ser a confiança que devemos ter em Deus também. Eu fico olhando as crianças dormindo no braço da mãe, né? Bebezinho dormindo no braço da mãe. Assim deveria ser a nossa confiança em Deus. Como a criança dorme no braço da mãe, né? Amém. Descansado em Deus, confiando que Deus tem o melhor para a nossa vida, né? Confiando em Deus. Que Deus cada dia nos renova esta fé. A fé de Davi, a coragem de Davi, e que Deus nos dê a sabedoria também de Salomão, né? Para cuidar e lidar com as circunstâncias, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida. E eu quero, finalizando, rogar as orações dos irmãos. Nós estamos com a irmã Abadia, esposa do Moivaí, hospitalizada,
Agora, antes do culto, eu falei com o Moivaí. Ela está melhor agora de tarde. E ela está. O médico disse que ela vai ficar pelo menos 4 dias. Ela ficou hospitalizada ontem, anteontem, para ontem, hoje, mais 2 dias. Porque o pulmão dela chegou a 30% de infecção, né? Do Covid. Ela está hospitalizada aqui no hospital do Vera Cruz, hospital de campanha, mas ela passa bem, não está precisando de ajuda de respirador, está somente mesmo acompanhando, já está bem melhor. Nós temos acompanhado, orado por eles, mas eu quero dividir com os irmãos a intercessão em favor dela e do irmão José do Vale, que ele está na UTI, hospitalizado com Covid, e ele agravou-se e teve que ser hospitalizado, está na UTI, precisa da nossa oração. Alguns outros irmãos nossos estão recuperando muito bem, e graças a Deus, que eu converso muito com muitas pessoas da saúde, os irmãos aqui, que tem vários irmãos que têm farmácia, tem proprietários, e eles me disseram: pastor, graças a Deus, diminuíram aqui as receitas. Tem dia que passa um dia sem ter uma receita, que era várias, era uma atrás da outra. Graças a Deus, agora tem dia que passa o dia sem alguém procurar para comprar remédio para Covid. Então isso, eu falava com os meninos da Nova Farma ali, ele disse para mim, domingo, ele ainda falou para mim isso, né? Nós temos 2 irmãos que trabalham ali, o irmão Elias, que tem farmácia, o irmão Murilo, que tem farmácia, e o irmão pastor Charles, que tem farmácia. Então, o Atson, que tem farmácia. E até se os irmãos uma hora precisar, irmão, procura os nossos irmãos e abençoa eles aí. Eu recorro a eles. Isso, abençoa os nossos irmãos. Eu compro é só dos irmãos aí. Às vezes alguma coisa eu compro de outro aí, mas abençoando eles. Amém? Então vamos terminar orando, né? E nesta oração, oremos para todo o Brasil, para todas as famílias. Eu tenho orado constantemente em favor das famílias, todo o Brasil, os governantes, que Deus dê direção a esses homens que estão sobre a responsabilidade deles de tomar decisões a respeito da saúde das pessoas, os médicos, né? E interessante, os óbitos que têm ocorrido, que ainda tem um índice, está só caindo cada semana, graças a Deus. Eu estou vendo a Rede Globo, domingo, eu não sou de ver Rede Globo, mas domingo eu tive que ver ela contar a escala assim, irmão, 5%, 20%, 6%. Eles estão falando agora só em menos, não tem jeito de falar que é mais, porque Deus está colocando a mão nesse país, né? Amém? Nem se querer falar, não tem jeito, né? Graças a Deus que Deus está mudando a história. Vamos continuar orando. Vamos de pé, agradecer a Deus. Eu quero justificar a minha esposa. Domingo não esteve no culto, hoje ela não está no culto. Ela, quando dá uma crise de enxaqueca, tem orado para Jesus curar ela, mas Jesus sabe como e quando, né? Deus sabe todas as coisas. E quando ataca a enxaqueca, é só mesmo a misericórdia de Deus. O Tony Mar perdeu o seu tio, a Paula também perdeu um parente dela também, parece, não sei, né? Um tio, primo, não sei. Muitas pessoas que têm o Senhor chamado, e que Deus possa continuar guardando a nossa casa, a nossa família. Pai querido, nós te oramos, agradecidos pela palavra ministrada ao nosso coração. Aumenta a nossa fé a cada dia, Senhor.
Dê a cada um dos teus filhos a disposição, o ânimo para lutar, Senhor Deus, e para vencer. Eu oro também em favor daquelas famílias que têm perdido e que o Senhor tem ganhado no céu. Alguns entes queridos, que o Senhor console através do seu Santo Espírito, fortaleça a cada um, Senhor Deus, para passar esse momento difícil. Que o Senhor venha curar o irmão José do Vale, que o Senhor venha curar, Senhor Deus, a irmã Badia e todos que estão enfermos, Pai. Restaura a saúde daqueles que estão, Senhor, precisando de um milagre. Meu Deus, nós oramos pelo Brasil, pelas famílias brasileiras, enfim, Senhor, aonde estiver uma pessoa precisando do toque milagroso do Senhor, que o Senhor venha agir, em nome do Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, no nome de Jesus, amém. Vira para o irmão e diz: foi muito bom te ver aqui. Amor tão lindo, amor tão puro, de meu Jesus.